da mediunidade. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje estaremos dando início, no tomo único complementar, ao módulo 4, que trata dos médiuns. Como nós já viemos falando, né? Essas aulas são introdutórias ao estudo da mediunidade e por isso que está trazendo sempre assuntos relacionados a este conteúdo. O roteiro 1, que é o que nós traremos hoje, trata da classificação e características dos médiuns. Lembrando que essa classificação, ela que vem ser posta aqui, é a trazida por Allan Kardec no livro dos médiuns, ao qual, naquele ano, né, de 1861, ainda estava tudo muito principiante na doutrina espírita, em que Kardec ainda estava colhendo informações e compilando-as. Sendo assim, hoje se detectou, né, já se viu ao longo de todo este tempo, que há muito mais tipos de mediunidade do que aquele que foi colocado por Kardec. Então, eu até sugiro, se vocês querem se aprofundar no assunto, que vocês consultem este livro, Teoria da Mediunidade, de Zalmino Zimmermann, em que ele traz muito mais tipos de mediunidade do que esse que está presente no livro dos médiuns, tá? Então, nós falaremos hoje somente esses que estão lá postos e que são trazidos neste conteúdo do tomo único complementar. Ele é um número bem mais reduzido, mas que tem também grande importância que a gente conheça. Vamos diretamente para o subsídio. Consoante o ensino de Allan Kardec, os médiuns apresentam numerosíssimas variedades nas suas aptidões. Inclusive, há médiuns que têm vários tipos de aptidão. Então, tem médium que é audiente e psicofônico, inspirado, traz vários tipos de mediunidade na sua faculdade. Então, não tem problema nenhum. É o mais comum, inclusive. O que os torna mais ou menos próprios para a obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero de comunicação. Podem dividir-se os médiuns em duas grandes categorias: os defeitos físicos, que têm o poder de provocar efeitos puramente materiais, né? E os defeitos intelectuais, que trazem comunicações inteligentes. Então, vem realmente transmitir alguma mensagem para nós. Sob a denominação de médiuns de efeitos intelectuais, abrangemos os que podem, mais particularmente, servir de intermediários para comunicações regulares e fluentes. Então, aqueles que realmente têm essa mediunidade que pode servir como instrumento dos espíritos para trazer comunicações inteligíveis e inteligentes, né, que a gente pode realmente compreendê-las. Os fenômenos físicos, eles tiveram sim sua importância, de forma que foi desta forma que se chegou, né, até a conclusão de que aqueles fenômenos eram causados por espíritos. Então, foi através de pancadas de fenômenos físicos que se chegou até a informação de que eram espíritos. Então, fenômenos físicos que podem ser fenômenos inteligentes também. Médiuns de efeitos físicos. Então, ele vai trazer os tiptólogos, os motores, os de suspensão, de efeitos musicais, aparição, transporte, os pneumatógrafos, enfim, os curadores, né? São vários esses fenômenos físicos, alguns pouco utilizados recentemente, até porque, como nós falamos, né? Já se passou essa fase, já se avançou nos estudos e na compreensão do que vem a ser a mediunidade, então não são mais necessários esses tipos de fenômenos. Mas eles acontecem sim em algumas situações, como os chamados fenômenos de poltergeist,
em que eles veem realmente como algo que é totalmente independente da vontade do médium. Então, ainda se vê em algumas partes do mundo em que as pessoas ficam bem assustadas, enfim, mas são fenômenos físicos. Os médiuns tipitólogos são aqueles que, pela influência dos espíritos, vão produzir ruídos ou pancadas. É, aquela época era uma variedade muito comum, que é com ou sem intervenção da vontade. E foi assim que tudo começou. Os médiuns motores produzem movimento de corpos inertes, foi o caso das mesas girantes, né? Era esse movimento de corpos inertes em que era emanado o ectoplasma dos médiuns, das pessoas que estavam presentes, em que, contra a vontade delas, esse espírito se utiliza desse fluido animalizado e faz com que a mesa ela adquira movimento. Os médiuns de suspensão, que produzem a translação aérea e suspensão de corpos inertes no espaço, sem ponto de apoio, há entre eles os que podem elevar-se a si mesmos. Também tinha o médium Home, o senhor Home, que também Kardec fala muito sobre ele na revista Espírita, tem vários artigos falando do médium Home, que ele tinha capacidade de levitação, além de outras faculdades mediúnicas, e que era um homem muito sério, muito reconhecido dentro da sociedade, que Kardec dizia que seria muito difícil ele estar simplesmente fazendo um fenômeno de charlatanismo, já que ele era um homem muito sério e não ia colocar o seu nome em risco, né, por causa de um fenômeno que as pessoas poderiam ver de uma forma negativa. Os médiuns de efeitos musicais, que provocam a execução de composições em certos instrumentos de música, até mesmo sem o contato deles, não tem o contato com o instrumento, porém também os espíritos se utilizam do seu ectoplasma para realizar as vibrações nas cordas, nas teclas, seja lá qual for o instrumento. Os de aparições, em que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes. Nós já falamos sobre isto em uma aula do estudo da mediunidade, pode se aprofundar mais sobre esse assunto. Médium de transporte, que faz o transporte de objetos materiais, é uma variedade desses médiuns de translação ou dos motores. Os pneumatógrafos, que são aqueles que podem provocar a escrita direta. Então, se coloca apenas uma folha de papel lá numa gaveta fechada, com ou sem a presença de um lápis junto, e aparece espontaneamente uma escrita naquele papel. E isso também é feito com a utilização do ectoplasma de algum médium, que inclusive pode estar presente ou não naquele ambiente onde o papel se encontra. Os espíritos, muitas vezes, eles vão buscar esse fluido animalizado para ser possível essa execução, né, do fenômeno. Pode ser que ele vá buscá-lo fora, até mesmo naquele ambiente. Os médiuns curadores, que são aqueles que têm um magnetismo próprio, né? Então, consiste em uma mediunidade, aquela capacidade que algumas pessoas podem curar pelo simples contato, pela imposição das mãos, pelo olhar, por um gesto, e mesmo sem o concurso de qualquer medicamento. Então, quando a gente fala do mal olhado, também é uma variedade, né? Sendo que para o lado negativo, de emanação desse magnetismo, que é próprio do médium, para que se realize, né, determinada ação. Então, essa faculdade, ela incontestavelmente tem um princípio na força magnética, em que ela difere pelo fato de que as curas magnéticas em si, elas necessitam de um tratamento metódico, regular, longo. Nós falamos sobre isso. É só vocês retornarem um pouco aí as aulas, tem um roteiro só falando sobre magnetismo e a sua aplicação. Então, foi bem falado sobre isto aqui.
tá? Vocês podem se aprofundar sobre esse assunto. Nos médiuns curadores, a faculdade ela é espontânea e alguns a possuem sem nunca sequer terem ouvido falar em magnetismo. Então, é próprio do espírito deles essa capacidade. Já nos médiuns de efeito intelectuais, que é o que a gente mais realmente utiliza hoje, né, o que realmente vem trazer um conteúdo de instrução e de trabalho para nós, são esses efeitos inteligentes, que são as faculdades de audiência, de vidência, de psicografia, de psicofonia, que é a chamada incorporação, ou mediunidade falante, né? Então, são realmente essas que vão ser mais úteis para todos nós. Então, os audientes, como o próprio nome diz, são aqueles que ouvem os espíritos. Muitas vezes ele vem como uma voz interna nossa, que a gente até pensa que somos nós mesmos que estamos dizendo, sendo que pode ser realmente a forma intuitiva ao qual esse espírito está se comunicando, e é um tipo de audiência, né? Ela vem como um caráter de foro íntimo, e há aqueles que também ouvem como se fosse uma voz externa, né? Realmente como se estivesse vindo até mesmo um encarnado falar conosco. Então, ele até distingue quem é que está se aproximando pela voz, pelo tom de voz. Mas existem umas variantes, né, na audiência. Os médiuns falantes é o mesmo que psicofônico. Muitos dos que são psicofônicos, eles também são audientes, porque às vezes o médium não está propriamente incorporando, né, que é o que se fala a grosso modo, essa forma de aproximação entre o espírito desencarnado com o perispírito do encarnado, mas ocorre que se ouve como uma forma intuitiva, às vezes, essa voz, e que o médium simplesmente transmite a mensagem, né? Então, é uma variedade também da mediunidade falante, e que esses espíritos eles vão atuar sobre o órgão da palavra, né? Das nossas cordas vocais, para transmitir a sua mensagem. Então, essa mediunidade falante ou psicofônica, ela também tem grandes variantes, também com relação ao seu estado de consciência. Há aqueles que o médium está totalmente consciente, apenas transmite a mensagem ao qual está sendo intuído, como também aqueles que entram em transe mais profundo na sua mediunidade e não se recordam de nada após terminar a comunicação. Então, até aí, entre a total consciência e a inconsciência, há uma grande variedade, né? Há aqueles que lembram vagamente, há aqueles que lembram mais, lembram menos, enfim, há uma grande variante quanto ao grau de lembrança, né, de consciência, e que não deixa de ser a mediunidade psicofônica. Até mesmo porque a pessoa está transmitindo uma mensagem que ele nem sequer estava pensando naquilo, não é realmente algo que viria como ideia sua, né? Às vezes uma ideia violenta, agressiva, uma mensagem para alguém, uma instrução geral que foge até mesmo ao conhecimento do médium, e que ele pode se lembrar ou não, né? Então, realmente há uma grande variante nessa mediunidade. Os médiuns videntes são aqueles em que a pessoa pode visualizar o espírito, muitas vezes como uma visão ordinária. Há aqueles que têm uma visão também como íntima, né, no interior da sua mente, tem a sensação de que está tendo uma visualização, mas não pelos olhos ordinários, e sim uma visualização mental, como há também aquela vidência em que o médium enxerga realmente de forma ordinária, ele goza dessa faculdade de ver os espíritos. Já no caso de quem resulta, né, dos sonhos, essa visualização, isso já é algo mais comum, não é propriamente uma vidência,
e nenhuma mediunidade, porque todos nós temos a capacidade de, quando estamos em sono, no sono ordinário, à noite, de enxergar os outros espíritos e entrar em contato com outras pessoas, sejam encarnadas ou desencarnadas. A única diferença é que alguns se lembram e outros não. Então, aí é que tem alguma diferença, mas isso não quer dizer que é uma mediunidade. Aos médiuns sonambúlicos, que é aquele que tem uma capacidade de desprender o seu perispírito, e aí ele vai entrar em contato, né, com o mundo espiritual. Eu recomendo vocês assistirem a aula sobre emancipação da alma, que também está sendo colocada no canal Mediunicamente, em que a gente fala bem melhor sobre este assunto e com um aprofundamento mais útil, mais instrutivo e que realmente pode trazer mais conteúdo para vocês. Então, esse médium sonambúlico, ele pode considerar-se uma variedade da faculdade mediúnica. O sonâmbulo, ele age sob influência do seu próprio espírito, então a capacidade do seu próprio espírito, ele é anímico, é a sua própria alma que em momentos de emancipação vai ouvir, ver e perceber além dos sentidos. O que ele exprime áureo de si mesmo. Então, suas ideias são, em geral, mais justas do que no seu estado normal, mais extensos os seus conhecimentos, porque livre se acha a alma. Ele vive antecipadamente a vida dos espíritos, porque ele vai entrar em contato com o mundo espiritual, mas é uma capacidade anímica dele. Ele mesmo tem essa faculdade de desprender-se com mais facilidade. Já o médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. Ou seja, eu até considero que essa mediunidade sonambúlica, ela nem é tanto uma mediunidade, já que ela é uma capacidade mais anímica. No caso da mediunidade propriamente dita, a gente é provocada pelos espíritos e vai servir de instrumento de comunicação deles. É uma inteligência estranha que chega até nós. Ele é passivo e o que diz não vem do seu próprio eu. É diferente de a gente provocar, ir até lá e ver, e chegar com a mensagem, né? Olha, eu vi isso, vi aquilo, né? Então a gente tem essa diferença. Em resumo, o sonâmbulo externa seus próprios pensamentos e no caso do médium, ele exprime os de outrem. Isso é a diferença entre mediunidade e animismo, certo? Então ele é um fenômeno mais anímico. E no caso da mediunidade, ela é realmente instrumento dos espíritos. Os médiuns inspirados são aqueles, né, que o próprio nome já diz, ele recebe, né, instruções, ensinamentos, conhecimento, uma capacidade intelectual, que vem inclusive contra a sua própria vontade, né, a própria vontade do médium. Então ele recebe dos espíritos essa influência e consegue trazer a inspiração até mesmo como se fosse da gente mesmo, sendo que foram eles que trouxeram, né? A espontaneidade é principalmente o que caracteriza realmente essa inspiração. Nos trabalhos da inteligência é onde mais se evidencia a inspiração. Os homens de gênio, de todas as categorias, como artistas, sábios, literatos, oradores, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes por si mesmos de compreender e conhecer grandes coisas. Ora, precisamente porque são considerados capazes, é que os espíritos que visam a execução de certos trabalhos lhes sugerem as ideias necessárias, de sorte que, na maioria dos casos, eles são médiuns sem o saberem, porque muitos têm essas inspirações, acreditam que inclusive vem do seu foro íntimo, acredita que é dele mesmo, sendo que eles estão sendo médiuns, eles são médiuns. Principalmente quando a gente vê, né, a questão de quem vai ser um expositor, vai trazer um tema, né, como somos auxiliados nesse sentido de sermos intuídos
e inspirados para trazer até mesmo informações que nós nem a estudamos, né? Mas que tem todo um link com aquela informação que a gente está repassando, e aí vem complementar, vem trazer exemplos. Então é bem interessante como ocorre esse processo. Tem, contudo, vaga intuição de uma assistência estranha, isso acontece realmente. Porquanto aquele que apela para a inspiração nada mais faz do que uma evocação. E que é muito importante, né, que a gente entre em conexão com esses espíritos que nos auxiliam, que são nossos assistentes, para que naquele momento, né, do evangelho, naquele momento de uma exposição, até mesmo de uma aula, né, que a gente seja intuído, inspirado para trazer o conteúdo mais rico possível, para que possa servir de auxílio, né, ao nosso próximo. Então, como é importante a gente estar sempre bem conectado, né, com esses espíritos que vêm nos assistir. O médium de pressentimento é aquele que vai como que enxergar um acontecimento futuro, né? Pode ser um futuro bem próximo, como pode ser um futuro mais, mais, mais distante, né? Mas que ele entrevê algo que pode ocorrer, né? Como consequência do presente. Então, não quer dizer que há um determinismo, né? Até porque se for algo que é consequência do presente agora, se a pessoa que está exercendo algo, né, está executando algo, não deixar, aliás, não executá-lo, né, pode evitar que aconteça aquilo que se está vendo. Né? Essa intenção, a intuição pode provir de uma espécie de dupla vista, faculta que se entrevejam as consequências das coisas presentes. Mas, de outras vezes, resulta de comunicações ocultas e fazem das pessoas uma variedade de médiums inspirados. Então, é muito parecido, né, o de pressentimento, o de profecia e os inspirados, porque não deixa de ser uma intuição, uma inspiração. A de profecia também é uma variedade de médiuns inspirados, em que percebem, vem trazer pressentimentos também, né? Mas são mais com caráter de revelação, de interesse geral, em que pode se trazer aquele conhecimento aos homens. Então, nós vimos vários profetas, né, ao longo da nossa história humana e que são reconhecidos até hoje. De certo modo, o pressentimento é dado à maioria dos homens para uso pessoal deles. E no caso da profecia, ao contrário, é excepcional e implica a ideia de uma missão na Terra. Então, porque vem com esse caráter de conhecimento para a humanidade e de interesse geral. Os médiuns estáticos é uma mediunidade bem difícil de ser vista, né? Mas alguns considerados santos tiveram essa mediunidade, no caso de permanecerem como que em estado de êxtase, né? Como que o corpo presente, mas o seu espírito fora, e aí eles se permitiam ver coisas que de ordinário nós não vemos, né? E recebem algumas revelações, inclusive, ou até se fazem presentes em outro local, como nós vimos alguns casos, né, já no nosso estudo da mediunidade, em que podem atuar como corpo presente, inclusive, se fazendo presentes, mas não em corpo físico, em corpo espiritual materializado, se faziam presentes em outro local e depois retornavam ao corpo físico, né? Então, existem algumas histórias bem conhecidas que aconteceram em fenômeno de êxtase. Os médiuns pintores, que são aqueles considerados os pictógrafos, ou desenhistas, que sob a inspiração dos espíritos também têm a possibilidade de trazer desenhos ou pinturas. Lembrando, né, que tem alguns aí que são bem grotescos, que não é propriamente uma mediunidade, às vezes pode ser algum tipo de inspiração, e que ele, com a capacidade particular do próprio médium, ele traz algum tipo de desenho, algum rabisco, mas nem sempre é realmente aquele pintor
que se diz ser, né? Como todo tipo de mediunidade é passível de mistificação, de fascinação, então se deve ter também muito cuidado com aquilo que se traz. Os médiuns músicos, que são aqueles, né, que trazem inspirações para a composição, para tocar instrumentos também, mas que também vem fazer parte de um talento que aquele médium ele já possui, né, às vezes de pré-existente, né, de outras reencarnações, e que os espíritos, vendo que ele tem afinidade com aquele dom, aquele talento, vem inspirar aquele médium. E aí eles trazem belas composições, né, belas músicas, ou a capacidade artística totalmente inspirada e muito bela. Dentre os médiuns de efeitos intelectuais, né, a gente pode se lembrar também a questão da psicografia, em que foi o mais utilizado na época de Kardec. Após um bom tempo, como psicógrafos, veio surgir a psicofonia propriamente dita, para trazer as mensagens ainda de forma mais célere, mas após as pancadas, podemos considerar que o primeiro foi a psicografia realmente. Então, ela pode ocorrer de três formas, que pode ser a mecânica, a semimecânica, ou a intuitiva, em que, como o próprio nome diz, a mecânica é aquela em que basicamente o espírito, digamos que toma a mão do médium e o lápis e faz a psicografia. E ela ocorre, a mensagem, de forma totalmente inconsciente do médium. O médium não sabe o que está escrevendo, não se lembra o que escreveu após terminar a mensagem. No caso do semimecânico, como o próprio nome diz, o espírito ainda como que toma a mão do médium para começar a escrever, e as ideias vão surgindo à medida, né, que o médium vai escrevendo e ele se recorda de algumas coisas. Então não é um transe muito profundo, né? Ele ainda se recorda um pouco do que está trazendo e vai como que lendo à medida que vai escrevendo, apesar de estar sendo totalmente trazido pelo espírito. No caso do intuitivo, é quando o médium toma pela própria mão, né, o lápis, e recebe a mensagem de forma intuitiva e a coloca no papel. Também é uma mediunidade de psicografia, porque as ideias que o médium traz não são ideias suas, são ideias do espírito. A minha mesma mediunidade, de forma particular, é essa mediunidade intuitiva, em que no caso da psicografia, e em cada reunião ela ocorre de forma diferente. Então tem vezes que ela vem mais intuitiva realmente, como que se eles me trouxessem a mensagem, eu a filtrasse e colocasse no papel, e de outras vezes ela vem um pouco mais mecânica, então entro num transe um pouco mais profundo, e apesar de ir escrevendo, a mensagem ela vai tomando corpo à medida que se escreve, e eu não são ideias minhas, são as ideias deles realmente, em que vão sendo colocadas ali. Quando eu termino, eu nem sei o que escrevi. Às vezes eu acredito até que a mensagem está sem pé nem cabeça, porque como eu vou me recordando só de pequenos trechos, aí eu termino já meio, né? Nossa, nem sei o que escrevi. Mas faz parte dessa questão do transe estar um pouco mais ou menos profundo. Então, o mesmo médium, ele pode ter essa faculdade de psicografia em diferentes reuniões, elas ocorrerem de forma diferente, né? Um pouco mais consciente ou não. Muitas vezes até o espírito nem está presente ali na reunião mediúnica. Às vezes ele está, até a sensação que eu tenho é que vem uma ligação de longe, né? Ele está no mundo espiritual e ele telepaticamente transmite a mensagem
e aí captada de forma intuitiva, né, pelo aparelho mediúnico, a gente coloca no papel. Então, por isso que eu falo que podem ter também no mesmo médium uma grande variante desta faculdade. Eu sugiro, como sempre, que vocês leiam o capítulo antes de vir aqui para o estudo, tá? Eu estou trazendo de forma resumida e comentada aquilo que está aqui escrito no módulo, tá certo? Então, apenas estou fazendo um apanhado e um resumo para vocês. E Kardec conclui ainda, trazendo dentro dessa mediunidade de psicografia, os polígrafos, que são aqueles que conseguem, inclusive, transcrever a mensagem com a caligrafia do espírito. Há aqueles médiuns que, inclusive, conseguem trazer a assinatura do espírito conforme ele a tinha em vida. É o caso de Chico Xavier, que ele tinha essa capacidade também. As mensagens gerais, como escrever os livros, as mensagens de consolação, muitas vezes, elas eram trazidas com uma escrita que era a própria escrita do médium, né? E às vezes, ao final, ele poderia trazer a assinatura do espírito de forma que ele se realmente fizesse reconhecer pela família, quando o espírito sabia que a família dificilmente acreditaria naquilo ali. Então, por que é que em todas as mensagens não vem dessa forma? Com a caligrafia do espírito e com a assinatura do espírito. Nós nos lembremos que toda a faculdade mediúnica ele exige um grande desprendimento ectoplásmico do médium. Então, é muito exaustivo e desgastante para o médium trazer esse tipo de comunicação. Então, no caso de Chico Xavier, ao qual ele passava a noite trazendo mensagens, psicografando, incorporando e trazendo, enfim, N mensagens, era muito desgastante. Imaginem, seria o dobro do desgaste se ele fosse trazer em cada mensagem a caligrafia do espírito e assinatura. Então ocorria, né, de uma forma mais esporádica, isso daí, em que realmente só em casos específicos ao qual a própria espiritualidade define, né, quando é que deve ser de uma forma ou de outra. No caso dos médiuns poliglotas, eles trazem o fenômeno da xenoglossia, em que o médium traz mensagens em outros idiomas, sejam às vezes na psicofonia, como na psicografia, em idiomas que o médium nem sabia que poderia ser trazida, né? Às vezes o médium nem sabe que poderia trazer algo em alemão, em francês, em espanhol, mas muitas vezes, se isso passou pelo nosso arquivo mental, né? Em alguma reencarnação a gente tiver tido contato com essas línguas, muito mais facilmente ocorrerá dos espíritos se utilizarem desses arquivos mentais e trazerem mensagens nesses idiomas. No caso dos médiuns iletrados, ocorrem quando médiuns que não sabem ler nem escrever nesta reencarnação, né, são analfabetos, mas ainda assim conseguem trazer mensagens escritas para nós, como que se ele soubesse escrever de forma ordinária. Então, pela transmissão do pensamento dos espíritos, eles adquirem esta faculdade também de escrever quando são analfabetas nesta reencarnação, lembremos. Então, meus amigos, espero que tenha ficado bem compreendido o capítulo de hoje. Eu tentei resumi-lo o máximo possível, já que ele é um pouco extenso, mas é apenas um apanhado e ao mesmo tempo algo bem introdutório, né, para que compreendamos melhor a mediunidade e os tipos de médiuns. Lembrando que muitos mais tipos há classificados já atualmente e que podemos ver alguns deles nesse livro que eu indiquei, né, Teoria da Mediunidade, de Zalmeno Zimmermann. Tem em algumas outras obras também, mas me coloco como sempre à disposição.